Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo logo após que você concluí-lo para os seus amigos e familiares lá nas redes sociais, porque Deus vai falar com você e também falará com eles. Amém? Mas agora vamos estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos esmiuçar e estudar o livro de Eclesiastes no capítulo 12, do verso 1 e verso 7, que diz o seguinte, acompanhe comigo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Deus está nos instruindo a nós nos lembrarmos dele todos os dias da nossa vida nessa terra. Por quê? Porque prestaremos conta com ele. É isso que o versículo está querendo dizer. Lembre-se de Deus todos os dias que você viver nessa terra, antes que a sua carne volte para o pó. Por quê? Porque prestaremos conta com Deus. Esse espírito voltar a Deus significa isso, prestar conta com ele, sendo que aqueles que se lembrarem de Deus receberão vida eterna. Porém, aqueles que desprezarem, rejeitarem a Deus, receberão a condenação eterna, que é a morte eterna, o lago que queima com fogo e enxofre. Mas como é então que uma pessoa se lembra de Deus ou despreza ele? Entenda primeiro que a palavra de Deus o representa. Desde Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus sempre o representou. Tanto é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que é um só com Deus, aquele que Deus enviou para vir nessa terra e morrer pelos nossos pecados e nos reconciliar com Deus, esse Jesus é a própria palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus que se encarnou. Então veja bem como que a palavra de Deus sempre representou ele. Então uma pessoa se lembra de Deus como? Quando ela se lembra da palavra de Deus. E como é se lembrar da palavra de Deus? É propor dentro de si mesmo viver de conformidade com a palavra dele. Quando uma pessoa propõe dentro dela em viver em obediência com a palavra de Deus, que é a Bíblia, essa tal está se lembrando de Deus. Por outro lado, uma pessoa que despreza Deus é aquela que despreza, rejeita os mandamentos, as instruções, os preceitos, ou seja, rejeita a palavra de Deus. Essas pessoas que estão rejeitando a palavra de Deus, não querem dar ouvidos, endurece o coração, não querem saber do que Deus diz, essas tais estão desprezando a Deus. E o final disso é o quê? É a condenação eterna. Por isso que Deus está nos ensinando, para que nós venhamos a nos lembrar dele todos os dias dessa vida que nós vivamos. Como? Se lembrando de viver em conformidade com a palavra dele. É bem simples. Tanto é que a nossa fé nós provamos quando? Quando vivemos de acordo com a palavra dele. Não é simplesmente dizer que crê em Jesus, que aceita Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Não basta dizer que ama a Deus. Isso não condiz em nada. Você crê em Jesus Cristo e prova isso quando? Quando você se lembra dele. Quando? Quando você vive de conformidade com a palavra dele. Então, para você ter uma ideia, esse lembrar significa isso. Crer em Jesus, crer na palavra de Deus. Por quê? Porque essa fé verdadeira dentro de você e dentro de mim nos levará a vivermos de conformidade com a palavra dele. E vivendo de conformidade em obediência com a Bíblia, dessa maneira nós estaremos vivendo todos os dias nessa terra, se lembrando de Deus e caminhando rumo em direção à vida eterna. Então não vamos cair no erro de desprezarmos o nosso Deus. Não. Pelo contrário, vamos viver de conformidade com a palavra de Deus e nós temos a certeza que vivendo assim, o galardão é certo, o galardão da vida eterna. Fora que nessa terra ele também cuida de tudo, nos dando o melhor, porque Jesus Cristo disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Isso é muito glorioso, né? Então fique com essa palavra, que o Espírito Santo abra o teu entendimento para que você possa compreendê-la. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.